Estás pronto para expandir a tua mente? Bem-vindo ao Mindset Talks, o podcast que explora as chaves para desbloquear todo o teu potencial. Ora, bem-vinda! Olá! Mónica Silva! Isto é tudo novidade para mim. Já estou em Então, direto, não? já estamos em direto, claro. É vinculado ao Instagram. Pois. É muito mais avançada. Percebo. Obrigada pelo convite. Obrigada. Ora, é essa, eu é que agradeço. Sabes que inicialmente este podcast foi transmitido durante muito tempo em direto no Instagram, acreditas? E Em porquê que live. mudaste? Olha, porque como comecei a moldar aqui o meu projeto e as minhas coisas, não é? Então decidi migrar o podcast para o YouTube, até precisamente para fazer crescer agora o canal do YouTube. É um dos objetivos de 2024. E deixar aqui o Instagram, as lives do Instagram, para outro tipo de conteúdos que estou programado para depois começar a fazer também. Porque eu acho o podcast... que há um filtro maior, não é? Há um filtro maior. No Instagram existem muitos curiosos e aqui só vem quem quer mesmo, quem tem interesse. Exatamente. Sim, é diferente. É diferente. E é porque há um pormenor interessante. Porque repara, nós quando falámos, não sei se te recordas, não é? Eu tinha dito, olha, prepara-te para 3 horas de conversa. Tenho que ir buscar, senão ficava contigo. Ficava aqui contigo a conversar. Pois, exato. Os miúdos, claro, não é? Claro. Atenção. Não dá. Está tudo bem, porque havemos de fazer mais episódios de certeza. Sim, e se for de manhã, sim. Se for de manhã, tenho mais tempo. Agora à tarde tenho que ir buscar os miúdos. Pronto, havemos de agilizar, claro. Isto só para contextualizar que também devido ao tempo de duração do podcast, não é? Também foi por causa disso que decidi migrar para o YouTube. Okay. Se bem que, atenção, foram mais de 20 episódios à vontade, 30 inclusive, acho eu, sempre no Instagram com 1h30, 3 horas ali de conversa e as pessoas... 2 horas, 3 horas, no Instagram agora não tem essa limitação, pelo menos. Sim. E é engraçado porque as pessoas aderem, não é? Também já fizeste. Sim, também já fizeste esse tempo todo. Ok. Sim, é quase sempre uma aula que eu dou quando vou para o Instagram, para a live. É mais ou menos 2 horas e pouco. Olha, então ajuda-me aqui já a desmistificar essa questão, porque temos... Já estamos em direto, é isso que eu quero perceber. Já estamos em direto? Já estamos em direto. Eu sei que não consegues perceber porque isto, vamos lá ver, isto é uma interface do software, não é? Mas eu tenho aqui, estás a ver, estou a ver como é que está a correr a transmissão em direto no YouTube, para ver se está tudo bem ou não. Como é que nós vemos, como é que nós conseguimos ver? Olha, neste momento temos 2 pessoas online, não sei quem são. A malta que estiver online, se puder, diga olá. Aqui à malta, digam-nos olá e obrigado por estarem desse lado. Obrigada. A mim só me aparece a contagem dos números, não é? Das pessoas que entram na live. Não me aparece mais nada. Não, aqui não. Mas de certeza que há de aparecer mais gente. Eu até vou depois, só para tu perceberes, pronto. Eu depois mostro como é que isto funciona. Olha, Mónica, ajuda-me a desmistificar antes de começarmos a avançar, porque funciona ou não funciona 1h30 ou 3 horas de live no Instagram? Funciona ou não funciona? As pessoas aderem ou não aderem? A mim funciona. Quer dizer, pelo menos com os meus alunos, não sei as outras pessoas, mas eu também, se visse que o pessoal se ia embora, também acabava mais cedo. Enquanto aquele número se mantém, é porque estão com interesse em ouvir, porque normalmente o conteúdo que eu dou é pura formação, não estou ali na conversa da treta, né? É formação, portanto, e eu tenho muitos alunos que me dizem que tudo, ou muita coisa do que sabem, não é? Que aprenderam com as minhas aulas e que não pagaram um tostão, porque é tudo nas lives e no YouTube, que assistem. Okay, ou seja, nunca foram a nenhuma formação minha, nem sim. nunca pagaram para me ouvir. Portanto, o conteúdo que eu passo, eu penso que é sempre um conteúdo válido, pelo menos é essa a minha intenção. Ou seja, tu ages muito no contexto de dar para depois receber, não é? É aquela... Já no posicionamento era assim? Já no posicionamento quando eu era consultora era assim? Era dar, que o retorno há de vir. Comigo é igual, enquanto formadora, sim. E pronto, é isso. Enquanto formadora também funciona. Aliás, estamos a viver uma altura do nosso tempo, não é? Da sociedade, que se calhar só funciona assim. É errado ou não? Esta é a minha análise.
que é que achas? Qual é a tua Eu acho opinião? que sim, aliás, dizem os entendidos do marketing digital que devemos dar 80% de conteúdo gratuito e 20% é que é pago. E eu tento manter essa linha. Realmente, a esmagadora maioria do meu conteúdo é gratuito. Sempre a fazer vídeos, sempre a fazer lives e a escrever e-books, enfim, tudo isso. E é muita coisa gratuita. Eu acho que é manter, eu acho que sim, que acho que é a melhor forma de captar, no meu caso, alunos e noutras atividades, clientes. E eu, enquanto cliente, eu gosto muito de consumir marketing digital, eu assisto a muitas lives e a muitos podcasts nessa área, é assim que eu aprendo. Eu investi muito pouco em cursos de marketing digital. Ok. Investi bem em tempo. Eu aprendi muito só com as lives e com os podcasts. Mas o curso assim mais caro que eu comprei foi do Alex Vargas, que é brasileiro. Ok, Foram quase euros por aí que eu paguei, ok. mas eu comprei ao Alex porque também já tinha consumido muito conteúdo gratuito. Eu não iria dar 400 euros por um curso a uma pessoa que eu não conheço, né? Então ele deu muito conteúdo gratuito, eu deixa lá ver, então o pago deve ser fantástico, né? Se o gratuito é assim, e realmente não me enganei. Portanto, eu transponho sempre isto também para os meus alunos. Assim como eu sou enquanto aluna, e penso dessa forma e reajo dessa forma, também penso que os meus farão o mesmo. Olha, pegaste aí em pontos importantes, porque há um deles, eu digo sempre isto, e eu acho que também é válido para o mercado imobiliário, não é? Porque eu digo sempre isto, que é a venda, eu tenho esta visão, atenção, e isto depois, claro que toda a gente está a ter a sua opinião. A venda, para mim, ela é toda igual, porque tem a ver com a base da confiança, não é? E da agregação de valor. Claro. E isso que tu falaste agora é um perfeito exemplo disso, que é, tu disseste que só pagaste os 400 euros, não é? Tu investiste esse dinheiro porque já tinhas investido muito conteúdo gratuito, não é? Dessa pessoa. Ou seja, tu já tinhas ganho, né? Já tinhas. Ui, que a Mónica foi abaixo, malta. Ok. Malta, isto acontece. Isto acontece. A Mónica Silva Ah, ou foi não? abaixo, já cá estamos. Estou cá, ok. Isto às vezes pode ser a internet que não ajuda. Estava-te a dizer, ou seja, tu ganhaste, ou seja, sentiste confiança, não é? E sentiste que havia agregação de valor para investir esses 400 euros. Só É que isso. andaste ali, Eu posso-me sentir, parece um bocadinho tonto o que eu vou dizer, mas o Alex foi realmente a pessoa onde eu consumi mais conteúdo, eu até já me sentia mal de não pagar nada, porque eu estava a aprender tanto com ele, foi com ele que eu me iniciei, que eu até já me sentia mal de nem sequer ter comprado um cursozinho, nada. E então foi numa altura em que ele fez um lançamento de um curso que ele lançou, muito completo, e que eu comprei na Hotmart, porque realmente já tinha consumido muito conteúdo gratuito, sim. É Boa. isso. Ou seja, tu acabaste de falar aquilo que se fala muito nas vendas, não é? E no marketing, que é aquele sentimento de quase de dívida, não é? A chamada dívida de gratidão, não é? Dívida social, eu chamo-lhe dívida social. Pronto, eu conheço por dívida de gratidão, não é? Ou seja, mas é igual, dívida social é igual, porque tu ficas tão grata, não é? Por aquela pessoa te estar a ajudar, não é? Com aquele conteúdo, quase que até parece mal não ires É comprar isso, algum e já produto o dessa pessoa. recomendei a muita gente. Em algo, Paulo, que eu fico radiante e fico de grata. Eu, enquanto não te ajudo também de alguma forma, fico com esse sentimento de dívida e o ser humano não gosta desse sentimento. Portanto, à mínima oportunidade vai Exato. também tentar ajudar. E somos todos assim. Portanto, isto funciona dessa forma. Exatamente. É o ser humano a trabalhar na sua pura essência, não é? E puxando aqui para o mercado imobiliário, isso também funciona com os consultores ou não? Essa questão, não é, da entrega e do sentimento de dívida depois, se calhar, ou de gratidão, vá com os clientes perante os consultores, isso funciona ou não funciona? Funciona-se, mas depende mais do consultor do que do próprio cliente. Depende do comportamento que tu tens enquanto consultor, não é? enquanto agente. A partir do momento em que tu tens um plano, por exemplo, a nível do posicionamento, quem são os teus maiores aliados no posicionamento? É quem tu ajudas. Quem é que tu ajudas? Os comerciantes. Okay? Os É mais, comerciantes, é mais. para ganhar os comerciantes como aliados, que são os aliados mais poderosos de uma zona de posicionamento, que eles conhecem toda a gente, são pessoas respeitadas lá na zona, etc. Tu, para conquistá-los, tens que ser cliente deles. Okay? Cliente frequente, independentemente se moras lá ou não,
onde é que trabalhas, não interessa. Ou seja, não interessa onde é que tu costumas fazer as tuas compras, não interessa onde é que tu costumas ir à lavandaria, nem nada. Interessa é que tu, a partir de agora, tens uma zona de posicionamento, tu vais ajudar aquela comunidade, é como se fosse uma comunidade. E tu indo todos os dias ao comércio de lá, tu vais começar a ser conhecido. E os próprios comerciantes já sabem o teu nome, então se fores identificado, como eu aconselho sempre a ir com o crachá, com as letras gordas, não é o cartãozinho, é as letras gordas, eu colocava só Mónica, e depois tinha o balão da Remax, né? E depois era Mónica, eu não colocava nem telefone, para quê? Nem fotografia, então estava eu ali para que eles precisavam da fotografia. Exatamente. Não, eu tinha que passar pelas pessoas e elas olharem, verem que sou Mónica. Eu era a Mónica da Remax, né? Tinha lá o balão. E então, eu entrando em todos os espaços comerciais, assim, dessa forma, rapidamente fiquei conhecida. Eu ia tomar o pequeno almoço todos os dias ao mesmo sítio. Eu ia todos os dias praticamente à mercearia, porque eu, em vez de comprar 3 pacotes de arroz, comprava um, que era para me dar sempre a precisar. Claro. De forma diária. Então, essas pessoas foram os meus maiores aliados, foi quem começou rapidamente a ajudar-me. Porquê? Inconscientemente, né? Muitos deles não têm consciência daquilo sobre o qual nós estamos agora a falar, dessa dívida de gratidão, como tu dizes, mas inconscientemente eles têm vontade de ajudar, porque eu, enquanto cliente frequente, também estou a ajudá-los. Então, depende mais do consultor, da forma como ele poderá fazer as coisas, do que do próprio cliente ou o aliado que ele quiser conquistar. Malta, ainda agora começamos. E isto vai ser uma hora de puro conteúdo a ferro e fogo. Eu só estou a avisar. Olha, Mónica, isso faz todo o sentido, claro. E temos aqui 6 pessoas online. Malta, se puderem, façam questões. Aliás, vocês devem fazer questões. Aproveitem que temos agora aqui a Mónica online connosco. Façam questões e obrigado por estarem desse lado, ok? E estarem a investir aqui o vosso tempo. Mindset Talks é o nome do podcast, ok? Precisamente porque tem a ver com o nosso mindset, com a nossa mentalidade. Dá para ver aqui as perguntas? Não dá para ver as pessoas? Eu consigo ver, não sei se tens o chat. Sim, só eu acho que. Eu não vejo nada, só respondo. É Pronto, eu tenho tudo do meu lado. Okay. Lado. Eu, no fim do episódio, já te mando uma fotografia, como é que é os bastidores aqui do meu lado, para tu veres. Eu tenho tudo aqui do meu lado. Olha, esta questão do comércio, por acaso é interessante, porque, vamos lá ver, eu já partilhei isto em vários podcasts, em várias pessoas, muitas pessoas que me conhecem. Eu fui consultor imobiliário fui pouco tempo, né? Porque eu depois tive a oportunidade... Não foi, Paulo, acho que te conheci como gestor de equipas, ou não? Não, conheceste-me já como recrutador. Okay. Exato, porque eu tive depois a oportunidade de passar para a área do recrutamento. A recrutadora onde eu estava na altura ia-se embora, portanto fizeram-me um convite e eu, ok, aceitei, bora lá. Why not, não é? Eu vi aí uma oportunidade, porque eu estava como consultor, só que tinha ainda o meu trabalho, digamos, oficial, não é? Que eu trabalhava por turnos. Eu era responsável, sim, de equipas, fazia gestão de equipas. Eu trabalhei 12 anos na área do retalho, em centros comerciais. Portanto, foi tudo uma parte operativa. E eu, como muita gente, não é, quis ir para o mercado imobiliário para mudar a minha vida. Esse era o foco principal. Agora a tua vida financeira e, consequentemente, a tua vida toda. Aliás, eu já partilhei isto várias vezes e vou partilhar aqui contigo. Eu quando fui para consultor imobiliário, eu tinha amigos da Remax, foi onde também comecei, e eu acho que fui dos poucos que entrei cujo foco, número 1, não era financeiro. Sabes qual era o meu princípio? Não. Eu sabia que isso ia ser a consequência. Sabes qual era o meu principal foco? Número 1, topo da lista. Quando eu decidi que vou abraçar a profissão de consultor imobiliário, eu queria estar em ambientes, num ambiente rodeado de pessoas de negócios, de mindset de negócios, de empreendedorismo, de fazer acontecer, ok? Porque tu tinhas um conforto financeiro do outro trabalho que tu tinhas. Quem não tem nada, quem não tem rede, exato. Olá, mas é assim, eu quando entrei foi para ganhar dinheiro. Eu sei que é uma consequência, claro, trabalhei nesse sentido, mas eu entrei não foi para estar no meio foi para ganhar dinheiro. Claro, e eu também tinha esse foco. A questão é que eu queria, ou seja, como eu estava muito habituado, não é, a rotinas mais operacionais e um trabalho em que tinha aquele salário fixo, não é? Eu já tinha tido o meu próprio negócio enquanto massagista desportivo, deixei por burnout, e quando entrei nessa carreira, atenção, a parte financeira se calhar vinha logo em número 2, não é? Mas o número 1 era esse. Eu estava sedento de conhecimento, sabes? Sedento de pessoas novas, não é? De outra área. Exato, e de expandir, pronto, e foi por isso. E isto tudo só para dizer que, efetivamente, uma das principais funções, de tarefas que eu fazia também,
Era essa, era o comércio. Eu estava no comércio 2, 3 vezes por dia, à vontade, na minha zona de posicionamento, à vontade. E resulta. Isso resulta. Claro que sim. Aquilo E não é, mas não é estar no comércio a pedir, porque um dos não, erros não. tal é que vão para os cafés e para os espaços comerciais pedir: eu sou da Remax, ou eu sou da Sim, Fedil, sim, 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 ou sim. agente imobiliário, se tiver alguém que conheça, queira comprar ou vender. Essa pergunta não se faz assim a frio. A Uhum. pergunta mágica, chama-se a pergunta mágica, pelo menos dentro da Remax era assim que nós chamávamos, que é: conhece alguém que queira comprar ou vender um imóvel neste momento e que eu possa ajudar? Essa é uma pergunta fantástica, mas tem que ser feita na hora certa e no contexto certo, não é? Exatamente, Não é exatamente. entrar e começar logo a pedir: posso pôr aqui revistas, posso pôr aqui flyers. Obviamente que eles até dizem que sim e depois no final vai tudo para o lixo, no final do dia, quando eles têm Exatamente, o modelo de mesa. exatamente. E então, primeiro era aquilo que tu dizias, é dar, 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 para depois, naturalmente, a conversa vai surgindo e aí vais pedindo, ou enfim, vais comunicando com ele em relação ao negócio, porque o nosso negócio, pela natureza dele, as pessoas têm muito a tendência de falar sobre imobiliário. Porquê? Porque nós somos um negócio primário. Somos um negócio primário, toda a gente precisa de Uhum. uma casa. Sim, Toda a gente sim, precisa de uma casa, né? sim. Para comprar ou para arrendar. Então, é uma conversa que toda a gente gosta de ter. Então, é normal as pessoas perguntarem: você trabalha na imobiliária tal, então como é que está o negócio? Isto está mal, agora não se vende nada e tal. Quando eu era consultora era assim, não se vendia nada. Achavam eles, achavam que nós estávamos em crise e que não se vendia nada, e eu farta de vender. Mas o pessoal achava que, como estávamos em crise, que não se vendia nada. Então a conversa era sempre por aí. Agora, pelo que os meus alunos me dizem, o pessoal começa a conversa com: e agora, vai baixar? Acha que as prestações vão baixar? As rendas vão baixar? Ou seja, que é o problema hoje em dia em Portugal, não é? Sei, Então, sei. pessoas quando têm algum à vontade connosco, e o à vontade, não estou a dizer à vontadinha, é o à vontade de te ver todos os dias, tu passas a ser uma pessoa muito presente, não é? Já não és uma pessoa estranha. E então já existe essa coragem de fazer comentários, de fazer perguntas, olha, de fazer perguntas, etc. E aí tu começas a dar conversa. E é aí nessas conversas que depois surgem as oportunidades. Sim, mas Nem primeiro mais, nem temos que mais. estar ali a semear a nossa Olha, semente. e pegando já nesse ponto, malta, estamos 7 pessoas online, façam perguntas, Está a façam crescer. Quando eu, perguntas. quando eu for embora é Ah, quando está isto cheio de gente. perdão, desculpem, Tem estou mal. um bocado atacado e isto não está a ser fácil. Olha, pegando aqui nesse ponto que tu falaste, um, vamos já aprofundar aqui isto, Uma Ok. estratégia que tu possas dar aqui à malta para estabelecer confiança com os comerciantes nas suas zonas de posicionamento. Qual é que achas que é assim uma estratégia que possas partilhar? A estratégia mais fácil é fazer de conta que mora lá. Não tens que Pronto, dizer que moras lá. Ok? pronto. É fazer de conta. Por exemplo, se tu fores todos os dias tomar o pequeno almoço, basta isso. Tomares o pequeno almoço todos os dias. Nós temos de tomar o pequeno almoço em algum lado. Eu também tomava o pequeno almoço em casa e gostava mais de tomar em casa, mas para mim o pequeno almoço, café da manhã, se tiver aí os meus alunos brasileiros, ok? Tomar o pequeno almoço, para mim era trabalho. Eu gostava mais de tomar em casa, mas ir de propósito àquela zona, tomar o pequeno almoço, para mim fazia parte da minha rotina de trabalho. E depois, antes de ir para casa, no final do dia, a última coisa que eu fazia era ir às compras daquilo que eu necessitasse, do talho, da mercearia, da peixaria, o que eu precisasse para a minha casa, não é? Todos nós temos casa e, enfim, somos todos adultos, precisamos de fazer compras. Então, e andava sempre identificada. Como eu estava muitas vezes lá, havia gente que passava por mim e dizia assim: bom dia, vizinha. E eu dizia: bom dia, vizinho. Uma vez um morador de lá, eu estava no café, e ele era muito engraçado, e ele disse assim: então, Mónica, porque eles já tratavam-me pelo nome, como eles sabiam que eu estava sempre com o crachá, que aquilo parecia uma placa de venda ao pescoço, que era grande. Mónica, onde é que você mora? Qual é o seu prédio? E eu disse: não, eu não moro aqui. Não moro aqui, como assim? Eu não moro aqui, esta é a minha zona de trabalho. Depois tive-lhe a explicar em que é que consistia o meu trabalho. Não, eu moro mesmo no centro de Oeiras, não moro aqui. Ou seja, as pessoas achavam que eu morava lá. E isso é o primeiro sinal de que estás a fazer um bom trabalho.
ok? Depois, a outra dica que eu posso dar, que eu não fiz isso, ok? Existem várias técnicas, mas com um colega da Remax na altura fez, e eu fiquei muito impressionada com o sucesso que ele teve no posicionamento, que foi, ele escolheu uma zona onde tinha aquelas, como é que se chama? Aquelas associações recreativas, sabes? Sim. Não é? Aquelas associações do clube de futebol, da pesca, do ciclismo, pronto. Ele fez sócio de tudo e não fazia nada. Ele fez sócio de tudo, pagava as cotas também são baratas, né? Dessas coisas. Sim. Pagava as cotas e ele não fazia nada, mas ia ajudar naquilo que fosse preciso, ou seja, havia assim, torneios, não é? Havia eventos, então ele era voluntário, né? Ia sempre com a t-shirt dele, com o nome dele, claro, ele não perdia essa hipótese. E, portanto, ele foi ser voluntário de tudo isso, porque ele era muito tímido, ele não tinha coragem de falar diretamente com as pessoas. Foi a forma que ele encontrou de começar a criar relação na zona de posicionamento. E então, ele começou por aí. Às tantas, ele já está a patrocinar o clube de futebol lá da terra. Estás a ver, não é? Começou a conquistar as pessoas, mas de forma muito natural. Ele nunca impôs nada, ele apenas estava presente. Para mim, posicionamento é igual a presença. Posicionamento é igual a presença. Não há outra palavra que defina posicionamento. Portanto, não pode ser uma vez por semana. Tem que ser todos os dias. Exatamente. E lá está, entra aqui muito, nesse exemplo que tu deste, entra aqui muito esse contexto do dar para receber, não é? O voluntariado é muito nessa vertente, a responsabilidade social, não é? É muito nessa ótica, é o dar para receber. Ele pagava as cotas, ajudava, e sabes o que é que lhe aconteceu? Isto é o universo depois com a lei do retorno, não é? Para quem acredita, eu acredito. O que aconteceu foi que no meio dessa gente toda, ele criou um relacionamento pela sua forma de estar, pela sua tranquilidade, que ele era assim uma pessoa muito tranquila, muito afável, muito educado. Ele criou uma boa relação com o melhor construtor lá da zona, o maior construtor lá da zona. Passou a ser o agente imobiliário em exclusivo desse construtor. E por isso é que os resultados dispararam. E depois havia gente que dizia assim, nos bastidores, eu também se tivesse a sorte dele, também vendia o que ele vendia. Ou seja, é ingratidão. Não foi sorte. A vida foi generosa com ele porque ele também foi generoso com a vida, entendes isso? Só que as pessoas não olham para o processo, só olham para o final. Agora falaste muito bem, não é? Aquela típica imagem do iceberg, não é? Que já toda a gente à partida conhece. Normalmente só vês da linha do mar para cima, não é? Tu não vês o que está por trás, o que está por baixo. E vamos lá ver. Eu pelo menos tenho esta opinião, não é? As pessoas que dizem que ele ou ela teve sorte, não é? São pessoas que, efetivamente... A dor de cotovelo existe, não é? A dor de cotovelo existe e faz parte. E, no fundo, são pessoas que, quando fazem essas análises, elas próprias também querem, têm esse desejo, só que falta-lhes a vontade, a ação. Mas uma coisa é desejo, a chamada inveja boa, né? E isso acho que sim, que ajuda-nos a sonhar, né? Eu também gostava de ser a de Georgina, gostava de ter as possibilidades que ela tem, ok? É uma inveja boa, entendes? Agora, essa dor de cotovelo que tu falas é que eu não entendo, isso é que eu não consigo entender. Isto agora criticar de forma gratuita. Isto agora dava aqui uma semana. Isto dava é mais que uma masterclass. Isto dava uma certificação só sobre inveja alheia. Uma semana. É muito fácil criticar. Eu acredito que numa situação ou outra possa aparecer o fator sorte, mas é sempre a exceção. Entendes? É sempre a exceção. Porque eu não acredito que algum top producer seja top producer por sorte. Não acredito nisso. Claro que não. Venham dizer que ele tem muitos conhecimentos. O pai dele é instrutor. A mãe dele não sei o quê. Ok, mas ele poderia não aproveitar esses contactos da melhor forma, poderia não criar essa empatia, não criar todo esse relacionamento, mesmo apesar de ter essa possibilidade. Ele poderia não fazê-lo. Ele aproveitou, foi as oportunidades para. Isso não é sorte. Isso é aproveitar a oportunidade e estar preparado para essa oportunidade. Para mim, a sorte é isso. É aparecer a oportunidade e eu estou preparada para lidar com essa oportunidade. Isso para mim é sorte. Nem mais. Falaste aqui uma coisa, falaste um ponto muito, muito importante, que muita gente, e malta, se vocês estiverem a tirar apontamentos, acho que este é um dos apontamentos que vocês têm que tirar, que é, temos que estar preparados para quando aparece a oportunidade a bater à porta, ok? Nós temos aqui o Filipe Aguiar, da Remax, um abraço, a dizer...
Grande Mónica Silva. Eu Um abraço. chamar o pessoal, manda uma mensagem aí no Bora, vamos. Temos 10 pessoas da online, academia. atenção, é? Temos 10 pessoas online, isto é muito bom, muito bom. Quantas? 10 pessoas online, Mas muito depois bom. vão ver em diferido, não é? Isto fica gravado, ou não? Sim, eu depois o que vou fazer é, tenho que fazer algumas edições e volto a relançar, ok? Ok. E está tudo bem. Olha, Mónica, aproveitar e vamos aqui afunilar um pouco mais, não é? Porque isto, hoje o tempo é pouco para o episódio, havemos fazer mais claro. 1h30 não é muito pouco. É muito pouco, não é? 1h30, É? sim, dá. Vamos, Mas, quando tiveres de terminar, a gente termina, ok? É só dizer. Olha, queria te perguntar, portanto, vamos lá ver, tu tens aqui um percurso, não é? No mercado imobiliário bastante extenso, desde 2002, não é? Se não me engano. Novembro de 2002. Dia 2 de Novembro de novembro de 2002. 2002. Portanto, tu foste 8 anos consultora imobiliária, 4 anos como gestora de equipa, 8 anos como broker, não é? de uma franquia. 4 anos com broker. 4 anos com 4 broker. anos, 4 anos como broker, ok, vários prémios, não é? Portanto, uma carreira enorme, Qual é que é aqui, se tu pudesses enumerar, aliás, dizer só, dar um exemplo, qual é que seria aqui o desafio número 1 em todo este processo, não é? De empreendedorismo e de empresária também, no fundo, que tiveste ao longo destes anos todos, não é? Qual é que seria aqui o desafio número 1, o derradeiro desafio O da tua derradeiro carreira? desafio. Lidar com gente muito diferente. Eu era muito preto ou branco quando iniciei esta atividade, tinha 28 anos, né? Também era muito novinha, não tinha maturidade emocional, e foi um grande desafio para mim compreender a cabeça do outro, porque eu achava sempre que estava certa. Agora não, agora põe em causa Quem, tudo. quem não quer, não é? Quem não quer? Pronto, mas eu achava mesmo, eu ia contra tudo e contra todos quando eu acreditava em alguma coisa e não venham dizer o contrário. Hoje não. Hoje mudo de opinião se a pessoa me provar realmente que eu estou errada, antigamente não. Então, lidar com pessoas, com muita gente, eu lidava, né, um consultor imobiliário lida com clientes diferentes todos os dias, com colegas diferentes, em que muitas vezes as coisas não correm bem, porque o colega não atende o telefone, porque o colega não aparece, porque o colega chega atrasado, ou então é o cliente que é um chato, que mal eu coloco a casa à venda, passado 2 dias está-me a perguntar se não tem compradores, essas coisas. Eu no início, eu ficava doida. E tive que aprender a relativizar. E também, outra coisa que eu tive que aprender foi a deixar de querer ser perfeita. Eu não admitia a mim própria um erro. Mas às vezes eram erros tão pequeninos que ninguém notava, mas como eu notava, parecia que já não era a mesma coisa. Eu autopenalizava-me muito, era muito, muito rígida comigo mesma. Hoje já não sou assim. Ou seja, sou responsável, claro, mas se errar, se eu não fiz coisas bem, se a coisa não correu bem, olha, amanhã vai correr melhor. Pronto, nesta situação dei o meu melhor, não correu bem. Então amanhã vai correr melhor. E eu não era assim condescendente antigamente. Imagina, eu marcava contigo, tu és o meu cliente, marcava contigo às 8 horas. E pelo trânsito, que seja, cheguei às 8h10. Mesmo eu tendo avisado, a dizer, estou a chegar, eu quando chego junto a ti, parece que já estou a entrar a perder. Já me sinto culpada, já não estou com o meu poder pessoal todo. E isto prejudicava-me muito, não é? Hoje em dia já sou mais tranquila. Já consegues relativizar melhor essas questões. É engraçado porque eu ainda hoje fiz um post sobre isso nas redes sociais que envolve a parte do perfeccionismo, não é? Que o perfeccionismo acaba por ser um vilão para quem quer manter aquela consistência, não é? O post não foi sobre isso, claro, mas falando aqui sobre o perfeccionismo, às vezes o perfeccionismo acaba por colocar mais obstáculos, mais entraves do que propriamente ajudar, não é? Eu posso estar errada, mas nota um bocadinho de falta de humildade. É tu achares que podes ser perfeito. Né? E olhando para trás, não te estou a ouvir. Não te estava a ouvir. Não, tudo bem. Estava a dizer que eu encaro um bocadinho também como falta de maturidade e humildade, não é? Porque ninguém é perfeito, ninguém pode ambicionar ser perfeito. Devemos sempre ambicionar ser cada dia melhor, mas a perfeição não existe. E então, o facto de não aceitar uma crítica ou cometer um pequeno erro é mais o ego a falar do que outra coisa.
É porque eu quero ser fantástica, eu quero ser perfeita, eu quero ser maravilhosa, eu quero que falem bem de mim. E então era mais por isso, entendes? Portanto, não quer dizer que também vamos fazer o oposto, porque temos de ser responsáveis, e isso eu considero-me uma pessoa responsável, mas quando erro, ou quando falho, ou quando me esqueço de alguma coisa, ok, estou ali 2 segundos, tipo, Mónica, vê lá se acordas. Mas depois ando para a frente. Antigamente eu era capaz de ficar o dia todo com o dia estragado, por uma coisinha de nada. Era muito dramático. Imagino. E agora vou ser aqui um bocadinho o advogado do diabo. Ego ou exigência? Tem a Sobre ver ti com isso própria. também, porque eu gostava que falassem bem de mim. Se havia uma coisa que eu gostava, era de elogios a nível profissional. Nem era enquanto mulher, elogios a nível profissional. Eu delirava quando tinha cartas de recomendação, quando tinha os clientes a falarem bem de mim, quando eles me recomendavam, porque era esse o meu objetivo diário. Quando eu conseguia, sentia-me poderosa com isso, porque foi o meu trabalho, né? Foi à conta do meu trabalho. Portanto, também tem a ver com alguma vaidade, mas é no bom sentido, né? Vaidade em que as pessoas gostem de mim, gostem do meu trabalho e que me reconheçam. Portanto, tem uma coisa a ver com a outra. No fundo, quem é que não gosta de ser elogiado pelo trabalho que Toda faz, a não é? gente, Toda a acho eu. gente. Toda Toda a a gente. gente. E temos aqui a Paula Correra, Remax É Urban. minha aluna há muitos anos. Em Paulinha, São Paulo, em São Paulo. São Paulo. Um abraço. Mais uma partilha de conhecimentos, diz a Paula. Malta, façam perguntas. 12 pessoas online, façam perguntas. Estejam à vontade. Ego ou exigência? Sim, o ego, vamos lá ver. Eu acho que o ego faz muito parte da nossa essência, não é? Por muito que nós tentamos trabalhar Faz o ego, falta? faz Faz falta, falta, claro. porque se formos a avaliar bem, e vamos lá ver, aqui já entra, lá está, aquilo que eu realmente adoro fazer, não é? Que É o quê? é mexer na mente das pessoas. Um, Esta questão do ego, porque fala-se muito nesta questão do ego, não é? Tem que se ter o ego em xeque, tem que se controlar o ego, e é verdade, sim senhor. Contudo, eu acho que também existe o inverso da medalha, que é que se realmente eu não tiver o ego presente em mim, eu se calhar vou-me desleixar, ou vou se calhar deixar-me estar numa zona de conforto que depois não me vai obrigar a evoluir. O ego, ao mesmo tempo, obriga-me a evoluir. Não sei se faz O sentido. ego faz todo o sentido. O ego, tal como tudo na vida, tem o seu lado sombra e o seu lado luz, né? Como em tudo. Exatamente. Todos nós temos, Exatamente. tudo tem. Exatamente. O ego bem controlado, acho que é uma grande mais-valia que nós podemos ter, cada um de nós, bem controlado. Agora, quando o ego faz com que eu não queira evoluir, porque passo a ser desleixada, como estavas a dizer, o dá igual, tudo dá igual. Se Sim, conseguir, sim, é o consigo. deixar andar. Deixar andar. Aí já é prejudicial. Agora, se for um ego que te faça andar para a frente, porque queres ser reconhecido, queres realmente ser um bom profissional, queres chegar àquele objetivo, eu acho que é bom. Agora, minha opinião pessoal, tá? Quem passou um bocadinho por isso. É mais Também que válida. o ego, às vezes, também tolda-nos um bocadinho a visão das Uhum. coisas, como elas são. E eu recordo-me que quando eu era consultora e comecei a ganhar muitos prémios, eu estava, de alguma forma, viciada, já nem era no dinheiro, era nos prémios. O que está um conceito também errado. E eu hoje falo muito isso nas formações, porque eu não quero que ninguém passe por aquilo que eu passei. Eu olho para trás hoje, quase que tenho vergonha alheia. Eu não aceitava perder nada. Eu, se não fosse a melhor nas angariações, eu, se não fosse a melhor naquele mês nas transações, para mim era horrível. Eu sofria imenso com isso. Portanto, eu era viciada nos prémios. E não deve ser assim. Ou seja, os prémios são importantes, mas até a um certo ponto. Primeiro, o que conta é mesmo o dinheiro que levas para casa. Porque é assim, Paulo, tu também foste consultor imobiliário, tu sabes, por exemplo, que quem ganha ou fatura 35 mil euros, que é o prémio mínimo, quase que não dá para pagar as contas, se fosses esmiuçar. Mas vais Sim, ganhar um sim, prémio. sim, Mas vais sim, a ganhar sim. um prémio. Contando com impostos e tudo mais, portanto, esses É, 35. eu já fiz essas contas, não é? Mas vais ganhar um prémio. Uou, ganhou um prémio. Vale o que vale, ok? Eu acho que o que prejudica no dia a dia isso dos prémios e dessa ambição desmedida é que depois tu acabas por esquecer o pilar, que acho eu que é o pilar da tua vida, que é a família. Alguém vai sofrer com isso, Percebo. ok?
Ou seja, os prémios passam a ser mais importantes do que a estabilidade. Só trabalhas. Só o trabalho é que te faz feliz. Alguma coisa está errada, não é? E eu vejo muita gente a ficar tão viciado nos prémios que acaba por prejudicar a família e depois quando vai lá já é tarde. Não é? E depois, enfim, é um problema. O conselho que eu dou é, sim, o ego é importante, de uma forma equilibrada, os prémios são importantes, sim, mas nunca descurar aquilo que nos segura, quando nós faturamos ou não faturamos, que é a família. E para isso é preciso regras. Por exemplo, eu aconselhava os meus consultores, mesmo eu sendo broker e querendo que eles faturassem para mim, obviamente, não é para a empresa, eu aconselhava os meus consultores a não atenderem telefonemas depois das 8 da noite, a não ser que fosse urgente. Okay? Se for urgente ou alguma coisa. O que é que para mim é urgente? É algo que não possa esperar pelas 8 da manhã. A partir do momento em que entram em casa, não atender telefone de clientes, não atender. E as pessoas têm tanto medo de perder negócio que atendem tudo. Ao domingo, tudo. Portanto, não existe esse filtro. E deve haver esse filtro, devem haver essas regras. Entro em casa, não trabalho. Dou atenção à minha família. Depois, se os miúdos já estão a dormir, que seja eu que quiser ir para o computador, está tudo bem, obviamente, né? Mas, enquanto estamos com a família, eu recordo-me que eu tenho 3 filhos, né? Mas na altura só tinha a Bia, a mais velha, que ela ainda bem que não se lembra, porque era pequenina. Ela agora já tem 22, mas na altura era pequenina, senão ficava traumatizada, coitada. E eu lembro-me que ia com ela para o parque, eu estava sempre ao telefone. Eu a tentar perceber se ela ia se magoar, se não se ia magoar, mas sempre ao telefone ao mesmo tempo com clientes, era impressionante. Eu em casa estava sempre ao telefone. No carro, eu estava sempre ao telefone. Okay? E eu olho para trás e é como eu te disse no início, quase que tenho vergonha desses momentos, porque não soube controlar esse meu ego, essa minha vontade de vencer. Eu queria ser sempre a número 1 lá na agência, em tudo, em angariações, em transações, em faturação, porque achava que se não fosse, estava-me a fragilizar, porque toda a gente esperava isso de mim. E como toda a gente esperava isso de mim, o meu ego não deixava que eu aceitasse perder. E nós todos temos que perder de vez em quando. Temos que aceitar que temos que perder. Faz parte da vida. Não é? E será? Temos aqui a Raquel Martins a dizer, Mónica, sempre generosa com os teus ensinamentos. Porto Alegre, Raquel. Beijinho, querida. Beijinho à Raquel, obrigado por estás presente também. Mónica, mas será que não é... Mas será que... Vamos lá ver. É fácil, não é? Cair nessa rotina. É fácil cair nesse tipo de comportamentos, porque aquilo que estás a falar, estamos a falar de comportamentos, não é? É o comportamento associado, neste caso, à profissão em si. Isto claro, depois envolve aqui vários fatores, não é? Inclusive até fisiológicos, não é? Porque é aquele vício dopaminérgico, digamos assim, não é? Não é? Da procura dos resultados. O que é que os resultados... Vamos lá ver. Colocando aqui ciência por trás desta matéria, não é? Porque é que nós ficamos viciados em resultados? Porque os resultados trazem produção de hormonas dopaminérgicas, não é? As hormonas da positividade, que nos faz querer mais. As hormonas são viciantes. Que é sempre. São viciantes, claro. E não contando também, claro, com a questão da realização, claro, do prestígio profissional, não é? Da reputação e tudo mais. Só que é fácil, não é? É fácil cair nessa rotina. Claro que é. Se não tiveres maturidade, e quando eu digo maturidade não é idade, se não tiveres maturidade emocional para controlar isso, é fácil tu caíres nessa armadilha, sim. Sim, vamos lá ver. Vocês estão a ouvir este podcast agora em direto, e quem estiver depois a ouvir na gravação, podes ter 60 anos, mas a tua maturidade emocional e mental pode não estar alinhada com a idade física. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qual é que achas que é aqui, ou pelo menos como é que que estratégias é que adotaste, não é? Para ajudar aqui a malta, que estratégias é que adotaste para conseguires controlar, tu enquanto ainda consultora, essas questões, não estás sempre agarrada ao telefone? Eu não sei, sinceramente, enquanto consultora, não sei se consegui controlar. Né? Depois tive mais maturidade, sim, mais consciência enquanto gestora de equipas, porque o ritmo não era tão acelerado. Eu vivia num ritmo acelerado, mas recordo-me que talvez os 2 últimos anos, enquanto consultora, eu tenho abrandado um bocadinho, mas nunca foi aquilo que eu acho que é o razoável. Eu estava sempre ali um bocadinho à frente. Eu não conseguia ir de férias e não estar a pensar no negócio.
percebes? Portanto, mesmo quando eu contratei a minha equipa, a Raquel e a Fátima, eu tinha uma vida que supostamente, e era, não posso ser ingrata, tinha uma vida muito boa, porque a Raquel segurava nas pontas a nível dos compradores, que me sugavam muito o tempo. Eu só fazia angariações e só trabalhava com gente recomendada. Houve uma altura, a partir de uma certa altura, que era assim. E a Fátima tratava-me da papelada, das burocracias. Portanto, supostamente, eu podia estar no meu cantinho e estava a faturar. Só que o meu cérebro não me deixava totalmente descansada. E eu podia. A Raquel dizia assim, desliga, parece que não confias em mim. Não, mas eu confiava. Só que eu queria saber, ele fechou, ele reservou, ele não sei o quê. Aquilo era uma adrenalina para mim. Já não era o precisar, era realmente, como tu dizes, a adrenalina que é viciante. Sim. É muito viciante, porque lá está, porque depois queremos sempre mais, não é? Queremos sempre mais. E depois há aquela questão que tem a ver com, lá está, com o que já falámos agora atrás, não? O vício de obter os resultados, porque depois o que é que acontece? Que é, quando nós estamos viciados em resultados e objetivos, não é? É quase como ter um checklist. Já atingi este objetivo, já atingi este resultado, check, não é? E queres mais. Ou seja, tu não consegues passar pelo processo de apreciação, não é? É o chamado apreciar o resultado que obtiveste. Olha, já está. Deve ser o correio. Continua. Ok. Se quiseres, estás à vontade. Não, Este podcast acontece tudo. Já tive malta. Tudo, não é? Até a campainha a tocar. Está tudo bem. Já tive malta a ter que ir à casa de banho. Já tive que ir. Está tudo bem. Este podcast é completamente descontraído e completamente informal. Pronto, estávamos aqui a falar nessas questões. Também existe, claro. Eu ia te dizer que uma vez aconteceu uma situação ridícula. Eu agora conto isto de forma engraçada, mas na altura não achei graça nenhuma. Porque nós tínhamos sempre objetivos a cumprir todos os meses, não é? E os prémios não eram nada de especial, era uma coisa irrisória. Eu era por ganhar, não era pelo prémio que a agência dava, que era ou um medidor, ou coisas assim básicas, não é? Que qualquer um de nós poderia comprar isso no supermercado. Era por ganhar, mesmo pelo gosto de ganhar. E então, houve um mês que era um mês em que íamos ser premiados por quem fizesse mais angariações. Ok. E quando eram esses desafios, eu estava sempre na linha da frente. Há um mês que eu fiz 7 ou 8 angariações por aí, foi uma coisa, e a minha média eram 4, mais ou menos. Mas eu trabalhei, eu queria ganhar aquilo, então eu estava convencida, porque eu sabia mais ou menos como é que os meus colegas trabalhavam, eu estava convencida que aquilo estava no papo já, né? Aquele prémio ia ser meu. Então estávamos na reunião, portanto, na premiação, né? Na reunião semanal e na premiação. Olha, dá-me só um bocadinho. Vai lá, à vontade, malta. Isto faz parte, ok. Temos aqui este acontecimento a acontecer. Portanto, a Mónica vai só ver quem é que está a tocar a campainha. Enquanto isso, vou aproveitar para vos deixar aqui uma mensagem de agradecimento por estarem desse lado. Obrigado por estarem aqui neste podcast. Mindset Talks é o nome do podcast. Subscrevam, acompanhem. Já vamos com 53 episódios a contar com a Mónica. Portanto, é um projeto em crescimento. Desculpem. Olha, devia ser alguma agente imobiliária. Tinha ar disso. Se calhar. E estava eu a contar, então, só para terminar, que eu estava tão convencida que ia ser eu, que quando o broker diz e a número 1 é... E eu levanto-me, estás a ver? Eu estava assim à frente, levanto-me e quando ele diz Antónia Valente, nunca me esqueci do nome da colega, eu assim de pé, estás a ver? Foi um choque. Figura ridícula. Não, figura ridícula, porque toda a gente se riu de mim, não é? E eu já a levantar-me toda feliz, não é? O quê? Como assim? Então o que é que tinha acontecido? Como eles não tinham previsto isso, não havia uma regra que seria fundamental para eu ganhar, que é, ela angariou um empreendimento. Ok. Com várias frações, com várias unidades, entende? Matou. Claro, mas era mas foi o que eu disse, mas é um proprietário, né? Eu angariei 8 proprietários, então fiquei tão danada. Mas hoje olho para trás, que figura ridícula, né? Mas na altura eu sofria muito com isso. Era uma coisa que eu mudaria se pudesse voltar atrás. Sim, vamos lá ver. Eu percebo isso que tu queres dizer.
Existe aquilo que costuma dizer, que é nós tomamos as decisões e tomamos as ações também mediante o conhecimento que temos naquele momento, não é? E as ferramentas que temos naquele momento. Lá está, a questão aqui da maturidade, não é? Maturidade mental e emocional. Naquela altura, se calhar, não tinhas, não é? A maturidade que tens hoje. E como é normal, porque eu percebo, não é? Porque lá está, apesar de eu ter sido consultor por pouco tempo, eu também vivi muito esse mindset na questão do recrutamento. O recrutamento há muito essa aliás, a pressão se calhar acaba por ser maior, porque um recrutador normalmente é um assalariado, não é? É um funcionário da agência, da empresa, portanto a pressão ainda é maior. Não é difícil ficar com esse tipo de mindset e estar muito focado e ansioso e preocupado com a questão dos resultados. Eu quero ser o melhor e quero ser o número 1 e vou competir, seja com quem for. Portanto, eu acho que é perfeitamente normal. Pois, talvez, é assim, olha, eu lembro-me também, de vez em quando também tinha uns rasgos de consciência, porque eu estava mais, nessas alturas que eu te estou a falar, eu estava mais preocupada em relação à agência. Eu queria agradar ao meu broker, não é? O broker para nós é como um pai, pelo menos para mim era. Quando ele não estava lá, eu sentia-me órfã. E eu caía, que ele desse os parabéns, queria agradar ao meu broker, enfim, queria o reconhecimento dos meus colegas. Já não era a nível nacional, porque isso eu já tinha tido. E eu recordo-me que em 2005 fui receber o prémio correspondente a 2004, e quando fiquei em primeiro lugar na rede. E então, quando eu fui receber o prémio, a primeira coisa que o broker, depois de me abraçar e me dar os parabéns, me disse foi: para o ano quero-te outra vez nesse lugar. Estás a ver a pressão, não é? E eu disse: nem penses. Eu não aguento o ritmo que eu tive que ter para fazer 84 transações sozinha, que eu na altura nem sequer tinha ajuda, a Fátima ainda não estava comigo, nem a Raquel. E eu disse: olha, é que nem penses, não tenhas essa expectativa em relação a mim, porque eu não vou voltar, a não ser que eu não tenha que trabalhar tanto, toda a gente quer voltar a ser, não é? Eu também gostaria, mas eu também sei que para ter esse lugar é preciso trabalhar muito, muito mesmo. E eu aguentei um ano, porque queria muito esse prémio. Não, ou seja, mas eu não fui insana também ao ponto de continuar com aquele ritmo. O que continuou comigo foi o bichinho dos prémios, mas depois passou a ser mais local, sabes? Da agência, neste caso era da linha de Cascais, né, das agências todas da linha, né, já era mais local, porque eu já tinha atingido o máximo que eu queria, que era a nível nacional. A partir de agora eu queria manter a minha reputação, isso que me alimentava, mas confesso que não tive maturidade suficiente para lidar com muita coisa. Olha, também não tive maturidade suficiente, nem educação financeira suficiente para lidar, de repente, começar a ganhar tanto dinheiro. Não tive. Okay? E eu hoje digo sempre que tanto a Remax Portugal como o mercado em geral devia ter uma formação, o que seja, de educação financeira, porque para aquelas pessoas que passam a ganhar, que as coisas correm bem e passam a ganhar muito dinheiro, muitas vezes não sabem lidar com essa nova condição de vida e deslumbram-se. E depois, se alguma coisa corre mal, ai, como é que eu saio daqui? E eu recordo-me que houve uma altura que as vendas eram tantas que eu cheguei ao ponto de, imagina, num mês, eu ganhava, né, dinheiro. Eu podia gastar o dinheiro todo, ficar a zeros, porque eu estava tranquila. No mês seguinte já estava outra vez cheia dele. Era fácil, percebes? Era fácil ganhar dinheiro, então era fácil gastá-lo também. E eu recordo-me que um dos erros que eu cometi na altura foi, nós, quando, enfim, dependendo da nossa condição financeira, social, etc., eu costumo dizer, normalmente os ricos têm amigos ricos. E os pobres têm amigos pobres. E os medianos têm amigos medianos. Pronto, eu era mais mediana. É extremos, não é? Extremos, o ambiente. Normalmente. O que é que aconteceu? Começou a haver um grande desequilíbrio entre aquilo que eu podia pagar, podia usufruir, e as pessoas que estavam à minha volta. Família, amigos, não é? E também para estar a usufruir sozinha não tinha graça nenhuma. Então eu cheguei a ir de férias e a marcar férias e a marcar jantares todos em restaurantes todos XPTO e pagava tudo. Eu parecia a Georgina, na devida escala, claro, mas eu pagava tudo. Então andava sempre com um rolo de amigos à volta. Normalmente esses são os melhores amigos, não é? Ele paga tudo, bora. Mas para, não tiveram culpa. Eu insistia mesmo, eu ficava chateada se eles não aceitassem, eu pressionava para eles aceitarem, porque eu queria usufruir com essa gente toda, porque para mim era fácil.
não me custava trabalhar, não me custava ganhar dinheiro, entendes? E então eu sabia que mesmo que eu me excedesse, no mês seguinte eu estava sempre com um pipeline muito grande, sempre com muitos negócios aí a decorrer. Claro que a vida é muito sábia e quando me acontece algo que eu não estava a contar, a faturação cai a pique. Durante 6 meses não vendi. 6 meses. E eu aí acordei mesmo para a vida. E tudo mudou para mim, a esse nível. Ganhei muito mais maturidade, muito mais consciência, muito mais respeito ao dinheiro, tudo isso. Mas foi preciso eu apanhar um grande susto. E essa educação financeira é algo que deveríamos ter, que a maior parte do pessoal não tem. Quem não fatura, está tudo bem. Mas quem fatura deveria ter, porque normalmente não está habituado a este ritmo. E depois deslumbra-se. Vamos lá ver, isto é um tópico muito interessante, ok? E isto lá está, já dava aqui se calhar uma tarde inteira a falar sobre isto. Educação financeira, períodos de faturação, as oscilações, não é? Dos períodos de faturação, das vendas e tudo mais. Mas pegando aqui nesta questão da educação financeira, eu agora não tenho aqui esses dados, mas eu sei porque eu já li bastante sobre isso, que Portugal é um dos piores países a nível europeu, se não dos últimos em termos da tabela, no que toca à literacia financeira, à educação financeira. Sim, não, é verdade, eu também li isso. Ou seja, há estudos, há dados, há estatísticas, portanto podem verificar, ok, malta, que eu agora não tenho isso aqui à mão, mas eu sei que isso é real. E é interessante e é engraçado perceber isso tu acabaste de dizer, que é todos nós, e eu não sou exceção, que eu já tive também, já passei por isso, que é, como nós estamos habituados a lidar com tanto dinheiro, não existe o tal autocontrole e a gestão. Eu se calhar, mais do que gestão financeira, eu se calhar vou entrar aqui num ponto que muita gente não fala sobre isto, que é gestão emocional associada à parte financeira. Tem tudo a ver, porque o que é que nós sentimos quando temos mais dinheiro na conta? Acabou de cair, sei lá, 5 mil euros na conta de uma comissão, não é? De uma venda. Pronto, vai-se tirar impostos, não é? Depende se temos empresa, se não, etc. Mas temos que tirar impostos sempre, não é? De uma forma ou de outra. E se calhar de repente temos ali 3.500, assim, só para efeitos de exemplo. Quem nunca está habituado, nomeadamente um consultor imobiliário, quando não está habituado, é uma euforia enorme, não é? É uma euforia. Mas tem uma tendência, que era uma tendência que eu não tinha. Mas tem uma tendência, que é deixar de fazer prospecção. Abranda o trabalho. Percebe? Exato. Isso também é um erro. Isso, exatamente. Isso é outro ponto muito interessante, porque eu vi muitos colegas também nessa fase, com esses, lá está, os comportamentos, os hábitos, não é? Que quando cai 2, 3 comissões dos negócios que tinham a decorrer, depois deixam de fazer as tarefas. Afrouxa. Ou seja, o dinheiro está quentinho lá no banco, eu também mereço descansar, afinal vendi 3 Exatamente. casas, mereço descansar, e ando ali a fazer que sou agente imobiliário durante um tempo. Quando começo a ver que o dinheiro já não é tanto o que está ali, começo a ver as coisas a caírem, porque, enfim, o dinheiro gasta-se, não é? E há contas para pagar. Que tenho que andar outra vez a correr atrás do prejuízo. Comigo não era assim, mas também não quer dizer que fosse saudável. Comigo era, quanto mais, eu mais queria. Claro, isto depois... Exato, percebo, claro. Também da personalidade de cada um. Eu desse mal não sofri. Sofri de outro mal noutra ponta, ok? No outro extremo. Olha, pegando neste tópico, tu enquanto gestora de equipa, não é? Quantas pessoas geriste, se tens ideia, enquanto não é? Gestora de equipa ou enquanto broker? Enquanto gestora. Não, porque eu também, no início, enquanto broker, fiz o trabalho de gestora de equipa enquanto eu não tive os meus gestores de equipa. Mas pronto, enquanto gestora de equipa, que foi no Grupo Expo, eu tinha cerca de 20 pessoas. E enquanto broker, enquanto não tive os meus gestores de equipa, cheguei a ter 40. Que acho demasiado. Muita gente, atenção. Demasiado. É muita gente. Ou seja, neste leque total de pessoas que tu geriste, não é? Portanto, 4, 5, 6, temos aqui total de 60 pessoas, não é? Mais ou menos. Pronto, isto são médias. Tu tinhas, de certeza que tinhas consultores que também passaram por esse processo, em que eram consultores que não estavam habituados, se calhar, a lidar com muito dinheiro, a terem muito dinheiro, e depois, quando se apanhavam com muito dinheiro, andavam nesse ritmo, não é? Do sobe e desce, não é? Não conseguiam estabilizar. Tinhas, e se sim, como é que tu ajudavas esses consultores a gerirem
Era engraçado porque os consultores, alguns, não são todos, né, mas não eram todos, mas alguns consultores que faturavam bastante não eram aqueles que tinham mais equilíbrio financeiro. Andavam sempre ao tio e ai broker, que eu não, quando é que vem a comissão não sei das quantas, né? E lá estava eu para amparar as coisas. E havia outros que até tinham menos vendas, mas aquilo que tinham, eles guardavam muito bem e geriam muito bem. Portanto, eu tinha também ali os dois extremos. Eu falava sobre isso e era muito transparente com eles nas formações. Nós tínhamos um plano de formação muito intenso lá na agência. E esse discurso, esse tipo, era um workshop. Eu fazia-lhes as continhas todas, quanto é que eles tinham que pagar de impostos, quanto é que ficavam para ele, qual era o investimento na Remax, qual era o investimento em casa. Cada um tinha as suas contas feitas perante a sua realidade. Portanto, tu, para pagares as tuas contas, tens que faturar no mínimo isto, ok? Então, estava tudo ali muito transparente e eu sabia praticamente a vida toda deles, porque eles partilhavam comigo como é que era a vida deles, pessoal, se tinham dinheiro, se não tinham, se tinham dinheiro junto, não é? Se tinham uma poupança, se não tinham, eles acabavam por partilhar isso comigo, que eles sabiam que eu estava ali para ajudá-los. Agora, no entanto, a decisão é sempre deles, não é? Não te posso dizer que tive muitos casos assim. Eu acho que também ajudou, não é a única razão, mas também ajudou o facto de ter então esse plano de formação e fazer parte esta educação financeira, em que eu dava o meu exemplo do como não fazer, né? Dizia, como não fazer, ok? Eles tinham uma outra consciência. Então não tive assim grandes problemas. Mas também te devo dizer, com um ensinamento que também tive enquanto broker, rapidamente, foi... havia uma consultora, uma colega, que tinha sido minha colega de palco. Ou seja, quando eu era consultora, ela também era, ela era sempre premiada e eu também era, e nós costumávamos dizer que éramos colegas de palco. Muitos de nós falávamos assim, colegas de palco. Só nos encontrávamos no palco, porque eram mercados diferentes. E então, ela vai para fora e depois regressa. Não correu bem lá fora, depois regressa. E quando regressa, e quando eu vi que ela estava a regressar, e na altura foi no Facebook, eu convidei-a para ir trabalhar para a minha agência. Okay? Porque eu sabia que ela era uma grande vendedora. O que é que acontece? O mercado tinha mudado. Nós tínhamos saído do mercado de crise para um mercado, foi em 2014, finais de 2013, início de 2014, para um mercado de compradores. Ou seja, que os compradores, não valia a pena fazer estudos de mercado, não valia. E ela não conseguiu se adaptar, como ela estava tão formatada para a primeira visita, segunda visita, né, que é esse o modelo, mas naquele momento havia imóveis que estavam sobrevalorizados em 50% e vendia-se. Portanto, não valia a pena estar a perder tempo, era angariar. E ela, teimosa. Ela era muito fraderiana, como eu sou, não é? Mas as coisas têm que ser adaptáveis. O que é que acontece? Não correu bem. Não faturou. E há um dia em que a minha coordenadora me diz assim, Mónica, preciso falar contigo. E pediu-me para não comentar com ela. E não iria comentar, claro. Então, o que é que estava a passar? Ela, como não tinha rendimentos, já tinha vindo mais ou menos ali lá do outro sítio onde esteve, como não tinha rendimentos, ela estava a passar mesmo dificuldades a nível da alimentação. Então ela, durante o dia todo, bebia água para encher a barriga, para lhe passar a fome. Só comia à noite. É verdade. E eu, quando soube isso, eu fiquei doente nesse dia. Mas estava mesmo a passar literalmente por necessidades financeiras. Sim, ela não tinha outra forma, ela era sozinha, né? Era separada, a filha já tinha casado e tal, ela era sozinha. Portanto, ela estava ali muito, muito condicionada, mas tinha vergonha de me dizer. Claro. Eu soube, porque, enfim, a pessoa que me contou viu que o caso era tão extremo. Então, o que é que eu fiz? A partir desse dia, e para ela não se sentir humilhada, ela tinha vergonha, passou a haver na agência, todos os dias, a minha coordenadora ia ao Pingo Doce, né? Ia ao supermercado comprar fruta, bolachas, essas coisas, não é? Em que os meus consultores diziam assim, bem, a broker está muito generosa. Eles achavam que era... Mas não, a intenção era para ela não passar essas dificuldades. Exato. E ela depois acabou por ir embora. E isso deu-me que pensar, enquanto broker. Porque o erro foi meu. Porque ela, na altura, disse-me que estava com essas dificuldades. Ok. E eu também precisava de recrutar. Estava no início da minha atividade enquanto broker.
Percebo, E então, percebo. eu em vez de dizer assim, olha, este não é o melhor momento, porque tu tens todas as capacidades, mas a tua condição financeira é tão frágil que não vai correr bem. Não. O que eu lhe disse foi, tu tens aqui novamente uma oportunidade de mudares tudo. Só que não contei com a fragilidade emocional dela e com as contas que ela tinha para pagar. A partir desse momento, é sempre um ensinamento, não é? A partir desse momento, todas as entrevistas que eu fazia, havia sempre uma pergunta obrigatória. E no meu curso, eu tenho um curso de liderança operacional para gestores de equipa, e eu falo especificamente nisso. Mas eu sei que a maior parte não faz essa pergunta, que é, se não vender nos próximos 3, 4 meses um imóvel, tem condições financeiras para pagar as suas contas neste momento? E se ele disser, não, eu tenho que vender todos os meses, ou só tenho para um mês, então este negócio não é para si, neste momento. E isso limita muito, né, o número de recrutados. Claro que sim, que a maior parte das pessoas não tem. Mas isso foi um grande ensinamento, porque eu senti-me culpada devido àquela situação toda que estava a acontecer, porque eu é que insisti para ela entrar no negócio novamente. Porque eu sabia que... Mas uma coisa é tu teres competências, uma coisa é tu teres conhecimento, outra coisa é teres condições financeiras para. Às vezes tens o conhecimento, mas não tens a condição financeira necessária para entrar num negócio como este. As duas coisas têm que estar em conjunto. Eu nunca teria entrado se não tivesse uma almofada para me segurar nos primeiros tempos. Jamais. Tinha contas para pagar, não dava, nem. Claro, e aí é que está, agora, ou seja, malta, que história é esta não é? De resiliência, de superação, vamos lá ver a rapariga em questão, não é? Ao estar no estado em que estava, mas ao mesmo tempo em querer vencer, não é? Em querer vencer, só que obviamente há fatores que sobressaem, não é? E que prevalecem em tudo o resto, não é hipótese. E é engraçado que essa pergunta que tu tornaste obrigatória, não é? Eu também aprendi a fazer essa pergunta mais ou menos em 3 meses, quando eu iniciei a atividade, portanto, a função, não é? de recrutador. Eu também percebi, foram mais ou menos 3 meses, acho que até foi menos. E eu passei a implementar essa pergunta também. Mas sim. é uma pergunta corajosa, que a maior parte dos recrutadores não faz. Mas eu tinha que o fazer. Mas claro que agora podíamos entrar aqui em campos e não vale a pena aprofundar isso, porque obviamente eu fazia, não quer dizer que depois a pessoa não entrasse na mesma. Isso são outros 500, não é? Porque nós sabemos que há números a cumprir. Mas eu não sofria com isso, entendes? Percebes? Tu tinhas que apresentar trabalho ao teu broker, não é? Aos teus brokers, etc. Eu não, eu era a broker, portanto... Exatamente, era diferente. Exato. Não, à vontade. Tu tinhas autonomia para gerir, porque tu é que eras a broker da agência, pronto. Claro, no meu caso era diferente, porque eu tinha que prestar contas, não é? A quem, neste caso, aos brokers, e pronto, isto são outros 500. Mas efetivamente eu fazia essas perguntas. E era engraçado a quantidade de pessoas que eu apanhava, não é? Que realmente diziam, não, Paulo, eu preciso de ter vendas, porque senão não consigo estar aqui. E ok. Depois era um dilema, não é? Porque lá está, havia o outro lado da moeda, que eu sabia que tinha que cumprir com números, mas depois havia aquela parte humana que é, eu sei que se for meter esta pessoa aqui, daqui a 3 meses vai-se embora. Pronto. Exato. Não, e não é isso. E o sofrimento que ela vai ter. E o sofrimento que ela vai ter. A agonia de não ter dinheiro. Vai passar isso tudo para ti. Chegaram-me a pedir 10 euros para meter gasolina, Paulo. Exatamente. É triste, entendes? Não duvido. Então, ou seja, numa situação extrema, não faz sentido. Numa outra altura que entre, naquele momento não dá. Não é o vale tudo. A Amélia Barros diz aqui que essa história, a história que a Mónica partilhou, que é de arrepiar, e é de arrepiar. E atenção, há muitas assim, ok? Há muitas assim. Aliás, tu tens um grande exemplo dentro da história da Remax, o Daniel Henriques, não é? Que é um exemplo perfeitamente de que deu a volta. Ele conseguiu dar a volta. E o João Paulo Almeida, acho que é assim que se chama, não é? O João Paulo Almeida também teve um caso extremo. Também teve um caso extremo e conseguiu dar a volta. Ele conseguiu dar a volta, assim como o Daniel. Mas nem todas as pessoas conseguem, não é? É preciso ter uma personalidade muito forte para conseguir. E eu não sei se conseguiria, Paulo. Eu não sei. Eu não lido muito bem com essa agonia de ter responsabilidades e não saber se vou conseguir. O básico tem que estar assegurado. Okay? Eu trabalhava na HP, e então quando eu saí da HP, saí porque quis. Porque
fui eu que decidi, ou seja, não fui despedida, fui eu que decidi. E quando eu saí com um acordo com a empresa, né? Fiz um acordo com a empresa e saí com algum dinheiro a que tinha direito e foi esse dinheiro que me fez com que fizesse a minha almofada. Eu tinha dinheiro para pagar as minhas contas durante um ano. Basicamente era isso. Durante um ano. Portanto, eu durante um ano, eu tinha que dar o meu melhor, porque um ano passa rápido. E mesmo assim, eu tentava não pensar nisso. Eu recordo-me que já tinha passado um mês e eu pensava, meu Deus, já só tenho para 11 meses. Né? E isso era um sofrimento atroz. Portanto, eu tinha que ter para pagar as contas básicas. E em vez de afrouxar por ter dinheiro na conta, não. Eu comecei logo a dar o melhor de mim, a trabalhar muito, porque eu não queria passar por essa angústia. Porque uma coisa é tu não teres para férias. Entendes? Sim. Outra coisa é teres para as necessidades básicas. É completamente... Sim. Para a luz, para a água, para comer, não é? Quer dizer, para comer. Vamos lá ver. Pessoas, a malta que estiver a ouvir aqui o podcast, agora em direto e depois que estejam a ouvir na gravação, e que se identifiquem com esta história que foi partilhada agora aqui, os sentimentos, não é? Que uma pessoa possa ter e que tem de certeza, não é? De vergonha, principalmente de vergonha, não é? Por estar a passar necessidades básicas, é algo completamente surreal. Porque depois essa pessoa, ao estar a passar por esses processos, para já, não vai querer partilhar com ninguém, não é? Porque, obviamente, não é algo que o ser humano gosta de partilhar. Olha, eu estou a passar necessidades aqui, estou a passar necessidades acolá. Não, ninguém gosta disso. Aliás, muito se fala, né, no mundo das redes sociais, só se partilha, não é? Felicidade e sucesso, mas não se vê o que está por trás, não é? Mas também não tem que se ver, não é obrigatório. Também não tem que se ver. Também não tem que se ver, é verdade. Mas eu estou a fazer referência a este ponto porque, efetivamente, é normal, é natural do ser humano. Sim. Os sentimentos, as emoções que essa pessoa possa ter, não é? E é preciso aqui um estofo muito grande para dar a volta por cima. E consegue-se. Claro, claro que se consegue. Pegando aqui nesta questão de ter sido broker, não é? Como é que é essa... Porque estamos aqui a falar de gestão emocional, não é? De maturidade emocional. Como é que é toda essa gestão em teres uma agência, estares encarregue de uma agência e, quando dás por ti, é um negócio, não é? É como abrir um restaurante, sei lá, como, não é? Abrir é igual, e de repente, vês por ti, tens que dar, tens que estar a apagar fogos, entre aspas, ou literalmente, não é? Em todos os departamentos. Como é que é passar por esse processo? No início foi muito complicado, até porque eu e o meu sócio era só sócio investidor. Eu era as duas coisas, não é? Era investidora e também a trabalhar, mas o meu sócio tinha outra profissão. Portanto, literalmente eu estava ali sozinha. E nós, quando comprámos a agência já existia. O que é horrível, porque é um grupo que já está habituado a outra liderança, não é? Então, a adaptação muitas vezes é difícil. E então foi muito complicado, porque vi muita gente a sair, outras pessoas a entrar também quando souberam que era eu que lá estava, alunos meus, e assim também foram para lá. Foi muita movimentação, tanto para o bom como para o menos bom. Muita movimentação que não me deixava foco para ajudar aqueles que precisavam de mim. Eu, quando entrei, era eu e a coordenadora. Assim de staff, estás a ver? Eu e a coordenadora, eu fazia tudo, e a coordenadora, coitada também, que era um espetáculo, ela fazia também tudo o que podia, né? O que sabia. Ao fim de 6 meses, tive uma conversa com o meu sócio e nós tivemos que mudar a estratégia, porque senão não iríamos crescer. Então, depois foi ao contrário, fiquei com uma estrutura brutal. Fiquei com gestores de equipa, fiquei com um gestor de recrutamento, fiquei com um gestor de marketing, fiquei com uma assistente comercial para os consultores. Os consultores não faziam nada, nem relatórios de acompanhamento. Eles tinham uma secretária, né, uma assistente, para fazer isso tudo. Portanto, eu dei as condições todas para eles não se queixarem que não tinham tempo. Esse argumento para mim não dava. Porque eles tinham tudo, a nível do marketing, a nível da parte burocrática, eles não faziam nada. Tínhamos solicitadores também, ou seja, a parte mais jurídica também tínhamos, eles só tinham que angariar e fazer visitas, mais nada. E aí é que é bom, né? Aí quando se chega a esse ponto, é que é uma maravilha. Mas, depois temos que, enquanto brokers, depois temos que gerir outra coisa, que é gerir o staff, os gestores de equipa, não é?
Porque depois também existe a guerra dos gestores de equipa. Qual deles é que... Lá vem o ego outra vez. Lá vem o ego outra vez. A equipa fatura mais. E depois vem a Mónica, eu não gosto dele, eu quero ir para outra equipa. A Mónica, eu não gosto... Enfim. E depois eu tinha que gerir tudo isso e tinha que defender os meus gestores de equipa. Eu defendia sempre os meus gestores de equipa, porque para eles eram sempre o elo mais fraco. Se o consultor não faturava, a culpa era do gestor de equipa, sempre. E eu sabia que isso era injusto, não é? Era injusto. E outra coisa, por exemplo, os gestores de equipa queriam, e eram fantásticos os dois, eles queriam fazer tão bom trabalho que eles tornaram-se babysitters, que era uma coisa que eu não queria. O que é babysitters? Eles não faziam nada em que o gestor de equipa não fosse com eles. Imagina, só vais fazer posicionamento se o teu gestor de equipa for contigo. Só vais fazer posição se o teu gestor de equipa for contigo. Então, não é? O gestor de equipa é para orientar, ensinar, orientar, não é? Não é para fazer por ti. E então tive que fazer ali uma boa gestão de tudo, porque não é fácil lidar com pessoas. Entendes? Não é? Nem comigo, nem os outros comigo também. Sim. É igual. Eu tinha muito pouca paciência, e é preciso ter um broker. Eu tinha muito pouca paciência para a falta de profissionalismo, a falta de responsabilidade e para a ingratidão. Foram coisas que eu nunca me habituei, por muito que eu tentasse. A irresponsabilidade de termos uma reunião marcada e não aparecer, ou mesmo com clientes não estar à altura da expectativa do cliente, nós trabalhando em exclusivo temos uma responsabilidade muito maior e depois os clientes vão lá fazer queixa e eu morria de vergonha, né? Morria de vergonha ter um consultor irresponsável. Isso para mim era muito complicado gerir, ficava mesmo chateada. E também a ingratidão. Eu estive 8 anos como consultora imobiliária, sempre na mesma agência. Não estou a dizer que devem ficar sempre na mesma agência, mas eu fui muito grata aos meus brokers. Foram eles que me abriram a porta, me ensinaram tudo, me ajudaram, ok? Mesmo com o assédio todo, eu não saí. E então, a mim custava-me, mas não quer dizer que eu tenha razão, ok? Mas a mim custava-me eu ter recrutado alguém que esteve várias vezes para sair, por exemplo, e que eu dei força e que não saiu e de repente começou a faturar, e quando já está lá em cima a faturar, obrigada, adeus, agora vou para outra marca que me paga mais. Percebo. Há muito disso, não é? Há muito. Partia-me o coração. A sério, eu não lidava bem, não lhes dizia nada, porque eu sou muito orgulhosa. Eu dizia, ok, tudo bem, faz as contas e boa sorte. Mas depois ia para casa chorar. Ai, sim, claro. Muitas vezes. Não dava essa colher de chá na altura. Mas eu sofria muito. E então, enquanto broker, a nível de gestão emocional, eu tive que trabalhar muita coisa dentro de mim. A tolerância, que era algo que eu não tinha, a paciência. É verdade. Foi um grande crescimento que eu tive enquanto broker, a nível emocional. É que existe aqui o tal fator da lealdade, não é? A lealdade, porque, vamos lá ver, é mais do que a faturação, não é? É mais do que o dinheiro, porque há todo um contexto relacional envolvido, não é? E pronto, nós sabemos que o mercado... Claro que há casos extremos e que mudar é a única solução, claro que sim. Mas eu sabia a relação que tinha com eles, eu sabia o apoio que eu dava. Então, alguém que te está sempre a elogiar e a agradecer, e de repente, só por mais 2% embora assim, nem me dá a oportunidade sequer de negociar, já está com outro contrato assinado. Tomei a decisão e vou-me embora. Mas isso acontecia e acontece com todos os brokers. E eu conversava com os meus colegas brokers. E então, às vezes, eles riam-se, diziam assim, olha, habitua-te, porque isto vai ser sempre assim, habitua-te. E eu não consigo habituar-me, não consigo. E nós temos sempre a presunção de que os outros têm que ser igual a nós. Não têm que ser iguais a nós. Não é? Eu fui assim com os meus brokers, eram esses os meus princípios, mas o facto de tu não seres assim com os teus brokers não quer dizer que não sejas boa pessoa. Tens, um sentido de responsabilidade diferente do meu, né? Tens um sentido de lealdade diferente do meu, não quer dizer que eu seja mais do que tu. É uma questão sempre de perspectiva, ok? Sempre de perspectiva. E eu não tinha essa clareza, sabes? Tive que trabalhá-la durante o meu percurso enquanto broker, depois para o final já estava muito melhor. Já relativizava, já não chorava, já não ficava indignada, já não me sentia traída, já era normal.
Chama-se as dores do crescimento, não é? As dores do crescimento. Sim, Quando ao início ainda é tudo muito novidade e é quase aquele choque, não é? Inicial. Olha, eu tinha a presunção, Paulo, de que eu ia-lhes dar todas as condições que para eles ia ser um privilégio estar a trabalhar comigo e na minha equipa, entendes? Porque eles tinham mesmo todas as condições. Eu tinha a presunção de achar que nunca ninguém me iria deixar. Eu tinha essa presunção. Vai ser um ambiente bom e as condições vão ser tão boas que eu vou dar aos meus consultores que eles não vão ter motivo nenhum para saírem. Eu lembro perfeitamente desta conversa que tive com o meu sócio. Não vale a pena. Não foi isso que aconteceu, não é isso que acontece, porque existem N de fatores que nós não controlamos. Ponto Sim, final. sem dúvida. E eu até acredito que isso seja normal, esse sentimento que tu estás a partilhar aqui, não é? Que seja normal de se ter, porque quando tu tens, eu vejo desta forma, não é? Quando estás a montar já uma estrutura grande, em que tu vais dar muito de ti, né? Que é a tua essência, é a tua personalidade, é o teu caráter, é as tuas virtudes, as tuas paixões, não é? É muito do que é teu. Tu acabas, lá está, por projetar, não é? Para esse negócio, para esse projeto, tudo aquilo que tu queres também que faça em retorno, que faça ser idêntico a ti, não é? À tua essência. Eu não tive enquanto consultora e mesmo assim fui leal. Eu não tive nada. Nós na Exato. altura não tínhamos gestores de equipa, nem essa palavra nem existia. Portanto, era cada um por si. Era cada um. E gestor de marca, então, é impossível, né? Era cada um por si. Só que nós não somos todos iguais, não é? E a régua não tem que ser igual para todos. Portanto, enfim. Cada um com as suas dores. Sim, cada um com as suas dores, exatamente. Olha, e depois entrar aqui esta questão de seres formadora, não é? Para teres mercados diferentes, Portugal, Brasil e Angola. Tive em Luanda. Como é que isso aconteceu? Qual deles? Brasil? Todos. Sim, resumidamente. Então, foi o Manuel Alvarez e o Ângelo Fradera convidaram para dar o Sales Training, que era a formação oficial da Remax Portugal, depois de eu ter recebido o tal prémio que eu te disse, né, que ganhei muita visibilidade na rede e isso foi o princípio de tudo. Então, eu era mais uma, né, entre muitos, né, mas a partir do momento em que tu tens esse reconhecimento, já não és mais um. E então fui reparada pela Remax Portugal, de alguma forma, e convidaram-me para dar a formação. Eu nunca tinha dado formação de nada, nunca tinha ensinado nada e eu tinha muito medo de aceitar porque eu não queria passar vergonha, entendes? Porque eu vender sabia. Já sabia vender, angariar, isso tudo eu já estava na minha praia, né? Agora, ensinar a fazê-lo é outra coisa. Ainda por cima eu ia substituir o Ângelo Fradera, a formação que o Ângelo Fradera dava, que era idolatrado por toda a gente. E eu lembro-me do Ângelo dizer assim, Mónica, estás preparada? Ou isto vai correr muito bem, isto na primeira vez que eu fui. Ou isto vai correr muito bem, ou vai correr muito mal. Estás preparada para as duas situações? Eu nem dormi nessa. E então, eu tinha ensinado nada a ninguém. Vi os slides, assisti a algumas formações do Ângelo enquanto para a possível formadora, né? Estava a assistir, né? Como é que ele fazia as coisas e tal. Mas não mais do que isso. E o que é facto é que a primeira formação correu lindamente. Eu própria parecia que tinha saído de mim, estás a ver? Parecia que não era eu. Quando comecei a falar, aquilo começou a sair tudo. Começou a sair tudo. Peixe em água, não é? Como se costuma dizer. Não, e eu também disse logo que era a minha primeira formação, para eles serem bonzinhos comigo, né? E eles acharam piada. Então começaram a fazer perguntas e aquilo começou a ganhar um ritmo muito bom. Pronto, a partir daí estive 8 anos, sempre em paralelo com ou consultora, ou gestora de equipa, ou broker. Não é? Quando eu fui convidada era só a consultora ainda, mas depois eu fui acumulando as funções enquanto formadora da Remax Portugal. Então estive 8 anos enquanto Remax Portugal. Depois, em 2013, fui contactada, não pela Remax, que não existia Remax em Angola, na altura, agora já existe, pela própria Casa, que era a rede mais conhecida, a rede imobiliária mais conhecida lá em Luanda, e fui lá, ia lá várias vezes e voltava, durante 3 anos andei por lá, e depois, em 2017, comecei na Remax Brasil por indicação do Paulo de Vilhena. O Paulo de Vilhena é um dos meus mentores, né? Sempre foi. Sim. Adoro o trabalho dele. É espetacular. Na área dele não há melhor, na minha opinião, né? Sim. Concordo. O Ângelo e o Paulo, para mim, foram os meus grandes mentores. E então o Paulo convidou-me para ir dar uma palestra à Convenção Nacional do Brasil.
Fui, também toda a tremer, não é? Porque eu já dava muita formação, mas era em Portugal. Agora, num país estrangeiro, não é? Mesmo sendo o Brasil, a linguagem, ou seja, a língua é a mesma, mas é tudo já há muito diferente. diferenças. Sim, sim. Muita diferença. E depois eu pensava assim, mas o que é que eu vou lá fazer? E eu dizia ao Paulo, o que é que eu vou lá fazer? Eles têm os melhores oradores do mundo. Os brasileiros têm um poder de comunicação que nos dão aqui 10-0. Muito. Pronto. E eu pensei, olha, no limite, pensei eu, se correr mal, no limite, dá para colocar no currículo. Olha, estive numa convenção a dar uma palestra, não sei o quê. No limite, dá para colocar no currículo. O que é facto é que correu muito bem e acabei por estar 2 anos a trabalhar com a Remax Brasil, mesmo a casa-mãe, mas em mesmo formação. Não era palestra, formação mesmo. E depois saí da Remax Brasil, mas comecei a colaborar com as regionais, porque aquilo é diferente de nós, não é? Aquilo é como se fosse a Europa, e a Europa não está dividida por países, ali é dividido por estados. Sim. E vou lá, a altura que eu ia lá de 2 em 2 meses. Antes do online, antes da pandemia. Antes da pandemia, ok. Sim, depois a pandemia, o online vai mudar muito, não é? Esse paradigma. eu adoro. Agora... Assim, gosto muito mais do presencial por causa da energia, mas também tenho consciência que se não fosse online eu não chegava a tanta gente, entendes? Não era humanamente possível. Vou lá agora, dia 13, vou lá estar 2 semanas, também a dar formação e pronto. E a minha vida tem sido assim. E entretanto deixei de ser broker, não é? Pois, porque obviamente depois tinhas que dividir águas, não é? Depois não dava. Ou seja, lá está a clareza, não é? E a objetividade é muito importante para se ter sucesso, não é? Em determinada área. Tu quando vais ao Brasil, vais nomeadamente a que estados? Mais a São Paulo, vais a Rio de Janeiro? Olha, os estados que eu mais... Eu já fui praticamente a tudo, não tudo, mas praticamente. Falta-me ali o Nordeste. Mas vou para São Paulo, por exemplo, agora vou São Paulo, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, Curitiba. Okay? Mas já, assim, já fui a Juiz de Fora, que é em Minas, Rio de Janeiro já fui muitas vezes, que é maravilhoso, não é? É pena ser para trabalho. Eu nunca fui, portanto, eu imagino, não sei. Eu imagino que a gente deve ser delirante, não é? Ter que andar a carros blindados e tudo mais. É bom em todos, porque a energia que me passam é igualzinha. Eu recordo-me que também fui para Brasília e tinham-me dito assim, em Brasília as pessoas são diferentes, são mais frias, mais não sei o quê. Olha, cheguei lá, eu até ia assim com algum receio, não é? Diferente como... Espetacular. Acolheram-me como os outros estados. Fantásticos. Portanto, não houve nenhum estado, ninguém quisesse sentir especial. E eles, para receberem alguém, não há melhor. E não é por mim só, com certeza é com outros também. Os brasileiros, como acolhedores de pessoas que vão de fora, é o melhor que há. Eles querem mostrar o melhor que a sua região tem. Querem nos dar o melhor. Sempre. E sempre muito preocupado se estou bem, se não estou bem, se preciso de boleia, se preciso que me leve ao aeroporto. Sempre, sempre. Adoro lá ir. Adoro. Venho de coração cheio. Olha, temos aqui o Adriano Cruz, da Remax Imóveis, a perguntar Recife, para quando? Nordeste, não é? Ainda não fui convidada. Eu vou onde sou convidada. Fala com o teu regional. Não é só com o broker, é com o teu regional. Tá, Adriano? Já está a mensagem dada. Vamos fazer acontecer, bora. A palavra de ano para 2024, a minha é ação. Ação. É fazer acontecer. É isso mesmo. Mónica, olha, eu acho que podemos rematar, não é? Até porque tens agora aqui buscar os filhotes, não é? À escola. Já lá devem estar no portão, que eles saem às 16h15, já devem estar no portão, mas não há problema. Coitados. Vamos rematar. E eu quero-te agradecer imenso pela tua disponibilidade, por esta partilha, 1h30, foi uma partilha brutal. Claro que está sempre espaço para mais e haveremos de agendar. Ficaríamos às 3 horas que tu disseste. E ficaríamos. Não, à vontade. Ficaríamos à vontade. Sabes que eu quando criei este podcast foi com este conceito de ser algo descontraído, não é? Informal, é deixar rolar, precisamente para não ser tão pesado. Portanto, eu já tive episódios de 3 horas e dá à vontade. E vamos fazer outros, de certeza. Olha,
Mónica, para terminar, queria só pedir-te aqui uma mensagem, não é? Uma mensagem de inspiração a alguém que esteja aqui em direto a ouvir o podcast, ou que depois esteja a ouvir na gravação, uma mensagem de inspiração a alguém que até, ou esteja com aquele bichinho que quer, sei lá, quer entrar no mercado agora, começar, não é? O dito rookie, ou alguém que está aqui, já é consultor, mas está a ter Normalmente quem nos está a dificuldades. ver já está no mercado, não é? Normalmente já está no mercado, Então ou não? pronto, para alguém que já esteja no mercado, mas está aqui a ter algumas dificuldades, o que seja, uma mensagem de inspiração para darmos continuidade aqui em 2024 com força. Inspiração com verdade, não é? Naquelas frases feitas. A Não, inspiração, exatamente. né? A partir da tua experiência. Sim, mas às vezes, não é? As pessoas confundem. É inspiração, mas de forma real. E para quem está a entrar, não é? Pode haver também alguém para quem esteja a tomar a decisão de entrar ou não. O que eu posso dizer, e se o meu testemunho é válido, é que o mercado imobiliário mudou radicalmente a minha vida. Há um antes e um depois, assim, mas uma diferença brutal, a todos os níveis. A todos os níveis. As pessoas que eu conheci, as experiências que eu tive, o dinheiro que eu ganhei, o nível de vida que passei a ter, tudo diferente, não é? Agora, a Remax foi maravilhosa na minha vida, sou grata eternamente pela oportunidade, mas isto é um win-win, ok? Ou seja, Claro. a Remax e o mercado imobiliário em geral, porque há muita gente que está aí que não é da Remax, o mercado imobiliário em geral, as vossas agências, as vossas marcas abrem os portões, né? Deixa-vos entrar e dá-vos a oportunidade. Agora, a ação, que o Paulo estava a falar, que é a palavra da ordem dele neste momento, a ação tem que ser vossa. Portanto, se eu tive resultados, não foi por sorte. Se eu tive resultados foi porque a Remax deu-me a oportunidade, deu-me os ensinamentos e eu apenas fiz uma coisa. Foi colocar em prática. Uma das minhas grandes mais-valias, acho eu, foi não encarar, isto no início, não encarar tudo isto como enquanto empresária, digamos assim. Porquê? Porque dizem que nós somos empresários e somos, mas a mentalidade ainda é por conta de outrem. Eu tinha saído de uma empresa em que era assalariada. Então, eu entrei com esta postura. Eu sabia que era empresária, né? Mas era lá no recibo e nas finanças, mas então o que é que me ajudou? O facto de eu assumir que não percebia nada disto, que não sabia nada, e então coloquei em prática tudo aquilo que me ensinavam sem contestar. Eu nunca disse ao meu broker, eu isso não faço. Nunca. E ele dizia para eu fazer e eu olhava para ele como o meu patrão. Ok? Mesmo não sendo, eu olhava para ele como o meu patrão. Então, o facto de eu não contestar nada e fazer tudo aquilo que me mandavam, independentemente se eu acreditava ou se eu não acreditava. Assim, quem era eu para não acreditar, se eu nunca tinha trabalhado nisto, né? E sabia provas de outros que tinham feito. Então, o conselho que eu dou é façam exatamente aquilo que as formações ensinam e não é demagogia. Quem está como top producer neste momento, as pessoas que vos inspiram, eles também já foram rookies, todos. Também já passaram pelas dores deles, pelo caminho das pedras. A única diferença entre eles e aqueles que não vingam é a real vontade de vencer. Há uns que apenas querem, há outros que fazem acontecer. Eles têm a mesma capacidade, a mesma inteligência, tudo igual. O mesmo mercado, muitas vezes. A diferença é que existem pessoas que apenas querem, desejam, e outras que correm atrás, sofrendo com as dores que o nosso mercado provoca, da rejeição, da frustração, enfim, todas essas dores que nós sabemos, não é? Os proprietários mal educados às vezes, faz parte do nosso trabalho, não é? Então, só para terminar, vai haver um dia, se tu fizeres isto que eu te estou a dizer, okay? Agora estou a falar para os colegas, tá? Se fizeres isso que eu estou a dizer, fazer exatamente como as formações ensinam, tudo, sem inventar, vai haver um dia em que o teu problema vai ser gerir tantos contactos. O teu telefone vai tocar tanto que tu vais ter que passar contactos a outros colegas mais novos. No início, tu tens que andar atrás das pessoas e a levar com rejeição. E a maior parte das pessoas não vai te dar a oportunidade. Isso é garantido. A maior parte das pessoas que tu contactas e que não te conhecem não vai dar a oportunidade. Vão dizer que não querem exclusivo, que não querem nada, ok? Tens é que fazer uma grande festa às poucas pessoas que te vão dizer sim. Ok? Portanto,
Eu, para fazer 4 angariações em média, eu tinha que fazer imensos contactos, imensas entradas em imóveis. A maior parte dizia-me que não. Mesmo gostando de mim, a maior parte dizia-me que não. Mesmo eu tendo feito um brilharete na apresentação. Não. Exclusivo? Não. Ok. Mas aqueles que me davam a oportunidade, eu tratava-os em termos de acompanhamento, em termos de proximidade, como eles nunca foram tratados na vida deles. O que é que acontece? Se tu fizeres isso, fizeres tudo direitinho, vais conseguir um cliente, depois outro, e depois mais outro, e depois daqui a umas semanas mais outro. Aos poucos vais começando a criar a tua clientela. E esses teus clientes que te deram a oportunidade vão se sentir tão gratos por se terem cruzado contigo, porque podiam se ter cruzado com outro qualquer que não fosse tão sério, tão profissional. Não, mas cruzam-se contigo, vão se sentir tão gratos que vão ter gosto em te recomendar para os amigos, para a família, para os conhecidos. Ok? O que é que vai acontecer? Esses proprietários ou esses compradores que se sentem gratos por se terem cruzado contigo vão ser os teus maiores aliados. Isto juntamente com o posicionamento, juntamente com o teu círculo de influências, daqui a uns meses, o que vai acontecer é, em vez de seres tu a ligar, a pedir a oportunidade para lá ir à casa da Dona Maria, vai ser a Dona Maria a pedir-te para tu ir lá à casa dela para ver se consegues ajudá-la a vender a casa que ela não consegue e já ouviu falar de ti de alguma forma. Ou seja, tu a partir do momento em que ganhas autoridade no mercado, vais começar a ser desejado. E não há nada melhor no mercado imobiliário do que ganhar muito dinheiro sem levar com rejeição e ser desejado pela maioria dos clientes. Não há nada melhor, ok? Portanto, não há aqui que queimar etapas. Não se queimam etapas. Primeiro, levas com a porrada. Tem que ser. Não há outro. Eu não conheci nenhum top producer que entrou e começou logo, uou! Exato. Levas porrada e tens que aceitar, ser humilde e faz parte. Vai haver uma altura em que vão ser eles a colocar-te assim uma passadeira vermelha para entrares na casa deles e perguntam assim: vais ajudar? Eu já sei que trabalha em escuro, eu já sei que cobra 5 ou 6%, eu já sei disso tudo, mas acha que me consegue ajudar? É completamente o oposto. E depois vai haver então esse dia que vais pensar assim: meu Deus, há uns meses atrás eu era tão massacrada, tão desvalorizada por eles e agora são eles que querem trabalhar comigo. Uau! Que orgulho que eu tenho de mim próprio. Que é isso que tu deves sentir. Que orgulho que eu tenho de mim próprio, desta caminhada que eu fiz. É isso que vai acontecer. Mas tudo tem um começo. Fazer aquilo que as formações te ensinam. Pronto. É o processo. Exatamente. Processo, método e depois a resiliência e manter o foco no caminho. Malta, que mensagem poderosíssima. Temos aqui a Edna e Ignácio. Edna. Exatamente. Ela diz, nossa, Mónica. Malta, e com este comentário, não é? Aliás, com esta a reflexão da Mónica, vamos encerrar aqui o nosso podcast. Olha, Mónica, para quem à partida possa não te conhecer e que vai estar a ouvir a gravação, quais são as tuas redes sociais? Qual é a forma mais direta para a malta te encontrar? Eu depois vou deixar isso nas notas do episódio, claro, mas para deixar aqui registro. Olha, eu tenho gosto em se inscrever na minha academia, né? Este pessoal todo que está aqui é da minha academia, a maior parte deles, praticamente. E então na minha academia tem muito conteúdo, é uma mensalidade muito, em termos financeiros, muito contida, né? E eles podem dizer, né? Pelo menos é aquilo que partilham comigo, para aquilo que recebem em termos de conteúdo. É a Hotmart que me está a gerir a academia, portanto, eu acho que neste momento está a 12 euros por mês. Acho, não tenho certeza, mas anda à volta disso, 10, 12 euros. Sim. Isso é uma pizza, é um almoço. Há um dia que não almoças por mês para pagar a mensalidade da academia. E vais ganhar muito conteúdo. Eu tenho sempre o cuidado de convidar pessoas muito válidas no mercado imobiliário. Ainda na semana passada, que eles adoraram, o João Castelão, foi brutal a palestra dele. Gosto muito do João. Sabes que o João... desculpa, só um parênteses. Sabes que o João sobre aquilo que tu falaste, a mensagem que tu deixaste, ele trabalha muito nessa vertente, que é, ele diz isto muitas vezes, os clientes dele são os colegas, não é o cliente. Sim. Eu identifiquei muito com aquilo que ele disse. Sim. Portanto, tenho imensa gente que eu convido para dar
formação para dar aulas lá na academia. Fica tudo gravado, para quem não pode assistir ao vivo, fica tudo gravado, mas gente que é válida e reconhecida dentro deste mercado do imobiliário. E depois também tem aulas ao vivo todos os meses, comigo ou com algum convidado. E depois têm a comunidade, né, da academia, em que estamos todos no WhatsApp, e têm o meu contacto direto para quando precisam de alguma coisa, algum fecho de negócio, alguma dificuldade. Às vezes até me ligam só eu dar motivação. Mónica, eu quero desistir, diz-me alguma coisa para me salvar. Eu não quero desistir, mas já não estou a aguentar. Então, também para isso eu sirvo. Portanto, teria muito gosto que aderissem à academia. Não tem fidelização, estão comigo enquanto querem estar, ok? Portanto, quando quiserem sair, saem à vontade. E a minha rede social que eu uso mais é o Instagram, se calhar vais colocar lá, não é? E no Instagram, na bio, tem lá tudo. Tem o meu site, onde estão os meus e-books gratuitos, que podem ler, né? Os artigos de opinião, que também tenho lá. Tem o meu site, tem a academia, tem tudo. Lá tem tudo. Na bio está lá tudo. Ok? Boa, pronto. Boa. A Luísa Teixeira diz aqui nos comentários que a academia aqui é top. Obrigada, querida. Obrigada. Malta, a todos vocês, vamos terminar. Vamos deixar a Mónica aqui buscar os filhotes, coitados, já devem estar à espera. Vamos terminar. Mónica, para mim foi um privilégio enorme ter-te aqui. Foi diferente, boa. Muito obrigado. E haverão mais oportunidades, de certeza. E a todos vocês que estão desse lado, também agradecer por estarem desse lado, terem investido aqui um pouco do vosso tempo esta tarde para estarem aqui a assistir este episódio. E vemo-nos então no próximo episódio, Mindset Talks, podcast live, ok? Dúvidas ou questões, já sabem, tanto nas minhas redes como na Mónica, estejam à vontade. Um abraço a todos e vemo-nos no próximo episódio. Beijinho, pessoal.